Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. E aí, animado para mais uma semana de trading? Uma semana que promete muitas coisas, muita agitação no mercado? Bom, estou gravando esse vídeo domingo, dia 6 de novembro, está acabando de abrir o mercado lá na Ásia, né? Lá na Ásia já é segunda-feira, e hoje é o dia 15 do projeto Trader Tranquilão. E essa semana promete, especialmente porque nós temos a eleição dos Estados Unidos na terça-feira, que está deixando o mercado preocupado. E já falei disso ao longo dessa semana, né, analisando os gráficos passados, falamos um pouquinho na semana que passou. E no último vídeo, inclusive, eu falei como que a nossa estratégia nos levou a, de certa forma, apostar contra o dólar. Né? Seguindo os critérios da nossa estratégia lá do Hakanashi, que a gente usa desde o começo, ele mandou a gente entrar e nós entramos, e eu comentei como que isso acabou, que a maioria dos, pelo menos os três pares, né, o euro dólar, o dólar ien e a libra dólar, a gente ficou contra o dólar, fora o dólar australiano, que a gente já estava contra o dólar americano nele, né? A gente já estava comprado no AUD, né? Então a gente está com 4 pares dos 5, nós estamos contra o dólar, de certa forma. Por causa da nossa estratégia. E olha que interessante. Então hoje o mercado de abril, o mercado de Forex tem poucos gaps. E quando acontece, geralmente é nessa abertura de final de semana que eu acabou de ter. E abriu com um gap contra a gente. A gente foi pro final de semana, aqui nós estávamos com uns 10 dólares de lucro no positivo. Devido a esse gap enorme, nós já fomos para um negativo aqui flutuante. Flutuante porque a trade não foi fechada ainda. Então, fazendo a nossa análise, vou passar pelos pares. Olha aqui o euro. Olha só, eu vou aqui pro de 1 hora. Olha o tamanho do gap que o mercado abriu. Se a gente ver aqui na nossa plataforma de trading, olha aqui, eu vou lá para o gráfico de 1 hora aqui no CTrader. Olha o tamanho do gap. O mercado tinha fechado aqui e teve um gap de 50 pips simplesmente. Pode fechar o gap? Antes de amanhã, antes de abrir Londres, esse gap aqui já pode ter fechado, o preço ter voltado? Pode. Mas diante do momento atual, não sei se é isso que vai acontecer. Porque, de um modo geral, qual que é a percepção da maioria dos analistas que estão vendo essa questão globalmente? Em relação à eleição, então, entende-se que mais ou menos a Hillary ganhar é manter as coisas nos Estados Unidos como estão, mais ou menos, né? O chamado de status quo. E o mundo já está mais preparado para isso. Agora, se o Trump vier ganhar, que começou a aparecer essa possibilidade aí na última semana, é uma indecisão. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no mundo. Então, você reflete a isso. Antes de eu ir para os outros pares, eu vou aqui, por exemplo, olha a bolsa de Nova York, SPX 500. Se a gente vê aqui no diário, olha o que aconteceu nos últimos dias. Um chamado sell-off, né? Olha aqui o tamanho desse movimento aqui. Que não tinha há muito tempo. Passando aqui a média de 20, indo forte, né? Se a gente, vamos ver lá no Hakanashi, olha só. Enfim, tem essa ideia, mas ao mesmo tempo, se a gente ver aqui, olha que interessante o índice dólar. Eu tenho um vídeo só falando do índice dólar, como que ele é composto. Eu não vou entrar nisso, depois você assiste, você procura no nosso canal sobre o índice dólar. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários também para você ver. Mas ele é tipo uma cesta. Você pega o euro, o dólar australiano, o ien e compara todos eles com o dólar e vê como que está a força do dólar. A gente vê que semana passada ele teve essa forte queda aqui, ó. Mas ele ainda, de certa forma, está num momento de alta. Então a gente apostar contra o dólar, digamos assim, nesse momento ainda é um pouco contra a tendência. Lembrando que a gente entrou porque foi o critério da nossa estratégia lá no começo. Não foi uma decisão só manual. Então, nesse sentido,
O dólar está numa região aqui de confluência e de indecisão. Aqui a gente vai, nos próximos dias, ter uma definição. Se ele romper aqui, aí sim ele fica definitivamente... quem está contra o dólar, né, os bears do dólar, vão ter dominado o mercado. Mas aqui, os primeiros dias dessa semana, provavelmente vai... Nossa, vamos ver o dólar daqui. E não necessariamente essas trades nossas vão para sucesso. Então a gente tem que estar preparado. Estou falando isso tudo só por quê? Porque essa semana vai ser muita volatilidade. Só esse gap aqui de 50 pips já diz muita coisa. E a gente vai ter que ter essa preocupação de nos proteger. Tá? No final do dia, na sexta-feira, eu pensei que isso pudesse acontecer. Olha só, a gente estava com lucro até aqui. E aquela coisa, olha só, vou pro gráfico diário aqui, olha o euro ainda. Ele fechou aqui, ó. Tinha rompido uma resistência depois de vários dias de alta, né? Já está até bem esticado aqui, querendo uma correção. Correção era provável. Mas é isso, está no momento de indecisão total aqui. Olha só, se a gente vê aqui a confluência da média de 20 com esse nível horizontal, com essas diagonais aqui. Então nos próximos dias vão ser bem interessantes. Agora, focando aqui na nossa estratégia, vou lá pro Hakanashi. Nós ainda continuamos comprado nela. Ela não manda a gente vender ainda, né? Nosso preço ainda está acima da média amarelinha. E só imprimiu, digamos assim, uma vela vermelha, né? Vamos pro Yen. Vou para a vela normal para começar a fazer a análise. O Yen também, olha o tamanhozinho do gap. O gap está visível no diário. Vou para de 4 horas aqui. Olha o tamanho do gap que nós tivemos. O Yen dormiu aqui na sexta e acordou aqui hoje. Vamos lá. Vamos ver na nossa plataforma de trade, na nossa corretora, como que foi o Yen. Também teve o gap, olha lá. O Yen abriu com um gap de simplesmente 80 pips. E no nosso caso aqui, negativo para nós, né? Então a gente pode até ver aqui, olha só, ele já tinha estendido, ele voltou para um próximo nível horizontal aqui, né? Que você vê, olha só, o nível, exatamente onde é que está o preço, você vê que foi uma resistência no passado. E essa semana nós vamos ver o que vai acontecer. Nosso stop loss está aqui. Essa é uma trade que está bem ruim para nós. Nós ficamos com 120 pips no negativo. Então o que a gente vê? O dólar se favoreceu mais ainda em relação ao Yen. O Yen está se enfraquecendo. Tanto que a nossa trade euro-yen se fortaleceu. A gente vai ver isso. Mas o dólar, ele distanciou mais em relação, ele se fortaleceu mais em relação ao Yen do que as outras moedas que a gente tinha aberto com ele. Tá? Então a gente viu esse gap aqui de 80 pips. Dentro da nossa estratégia, olha o tamanhozinho da vela Hakanashi, como é que ficou no de 4 horas. Vou para o nosso gráfico diário aqui, que é o que importa para a nossa estratégia. Dentro da nossa estratégia, abriu a primeira verde, vai ter que ver se fechar outra vela em cima dessa linha amarela. Nós já estamos procurando. Provavelmente ele vai acabar chegando no stop loss antes da gente fechar. Mas enfim, vamos ter que esperar. Um gapzinho de 80 pips, né? O que a gente pode fazer? Vamos para a Libra. Aquilo, a gente pode discutir, podia ter fechado essa trade no final de semana. Olha a Libra, por exemplo, se a gente for para o diário, para o de 4 horas, ela fechou aqui no nível. Eu te fiz uns níveis de Fibonacci aqui, fazendo uns estudinhos na semana passada. Eu vou apagar aqui. Que nossa estratégia não usa o Fibonacci, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui teve um gap relativamente menor. A gente vê aqui que no de 4 horas, olha só, o preço está indo lá testar uma média de 200, que eu vou tirar também, que a gente não combinou de usar ela para as nossas análises inicialmente. Vou para o Hakanashi e de um dia, que é o nosso, o que importa. Ainda nem ficou vermelho, né?
Então ainda mantém aberta essa trade, não tem nada para a gente fazer. Nós estamos comprados aqui e mais um par que a gente vai ter que esperar para ver. Como a gente comentou, nesse momento parece que o dólar está mais influenciando do que os outros preços, né? Assim, mais que a libra enfraquecer ou fortalecer, ou o euro, o dólar está sendo dominante justamente por causa da eleição americana. O dólar australiano é outro par que nós estamos aqui nele. Vamos abrir aqui normal, ó. Vamos ver se ele fez gap. Ele não fez gap, o que mostra... Aliás, teve um gapzinho aqui. Ele abriu com gap de alta. Então ele está mostrando força, está num price action bem interessante essa australiana. Ainda acho que é uma trade que tem potencial, vamos falar assim, do australiano. Olha, se a gente for aqui no semanal, semana passada mostrou força e passou esse nível aqui. Enquanto estiver acima desse nível horizontal, dá para ficar bem confiante com essa trade. Por fim, o euro-ien. O euro-ien, se a gente for aqui de 4 horas, ele abriu um gap, o que mostra o que eu comentei de certa forma o ien se enfraquecendo. A gente está comprado no euro-ien, ou seja, isso aqui mostra que o euro se valorizou em relação ao ien, abriu com alguns pips de gap também. Vamos lá aqui na nossa plataforma, que eu gosto sempre de medir, né, que nós estamos no nosso feed oficial de trading aqui, né? Olha só, ele fechou aqui e abriu aqui uns 30 pips de gap positivo para nós nesse caso. Então nesse momento nós estamos aqui perdendo 1.6, tá? Aqui, ó, tá interessante, dá até para desenhar outra trendline aqui. E até uma aqui também menorzinha. Se a gente for lá pro de 1 hora, a gente consegue ver uma trendline aqui, ó. Vou fazer só para ficar aqui, servir de base para nós. Enquanto estiver aqui, nós ainda podemos estar também bem bullish, bem acreditando na alta desse par, né? Tá price action interessante. A gente vê a média apontando para cima, vários fatores interessantes. Esse gap positivo para nós aí. Então o euro-ien também é um par que está interessante. É um par que também o interessante dele é que não está diretamente ligado ao dólar, né? Então é até o motivo da gente ter colocado esse par. É um cross pair que a gente fala, que também pode ter um price action que não necessariamente fica sempre contra o dólar ou a favor do dólar igual às outras moedas. Bom, então esse par também a gente viu que já, né, você já vai saber que não tem nada pra gente fazer por enquanto. Deixar ele aberto, deixar rolar. Uma bela recanagem bacana aí por causa desse gap saudável. Então vamos esperar que suba, né? E deixar rolar essa trade aí, tá? Tem algumas coisinhas que eu separei para comentar aqui, que para explicar o contexto global, porque é sempre importante a gente ter uma visão macro e ter ideia do que está acontecendo, né? E ver o preço refletindo um pouco as questões macro. É bem legal isso, e é até legal ficar no diário por causa disso, no gráfico diário, né, que eu digo. Bom, qual que é o contexto global? O dólar estava com uma tendência de se fortalecer, tirando a semana passada que ele teve essa queda. Podemos vir aqui no índice dólar. São dois índices diferentes, como eu falei, depois tem um vídeo que explica isso tudo, mas se a gente tiver, eu vou no que leva o australiano, que é, se a gente tiver aqui no semanal do dólar, a gente vê, olha só a alta que o dólar americano vinha, ele vem numa tendência forte de alta, certo? A última semana ele caiu, encontrou uma resistência aqui, mas ele ainda tem essa trendline segurando ele de alta, então ele está nessa tendência de alta. E está a possibilidade do Banco Central americano subir a taxa de juros lá, que é uma coisa que geralmente fortalece a moeda. Né? Começou a subir e a gente fala que o mercado já está precificando essa alta, já estão considerando, se não me engano, 75% de chance de ter um aumento da taxa de juros. Tá?
o que tende a fortalecer a moeda americana. Mas o que pareceu é que na semana passada, apesar de ter tido o anúncio do NFP, que é muito importante, o mercado oscilou um pouco, mas praticamente voltou para onde estava no começo da sexta-feira, mostrando que muito provavelmente as atenções estão todas voltadas para as eleições. O NFP deu uma variada, mudou lá 50 pips em 15 minutos, igual acontece nesse tipo de anúncio, mas o preço não mudou tanto em relação ao inicial. Apesar de ter tido um número relativamente bom, foi abaixo da expectativa do mercado, mas ainda assim foi um número bom para a economia americana, então tenderia até talvez a subir. Subiu rapidamente, mas depois desceu e ficou no mesmo preço. Tá? É até uma coisa boa de você operar no gráfico diário também, é isso. Quem estava lá no gráfico de 15 minutos ficou lá sofrendo, vendo o preço subir, descer, perdendo operação. E você, como trader tranquilão, você está lá de fora, vendo aquela variação ali, não interfere tanto. Uma variação de um dia, se você tem uma perspectiva maior, né? Então vai ser uma semana que o risco tende a estar alto. E eu queria comentar sobre risco e exposição da conta e do trader tranquilão. Alguém comentou no comentário do YouTube mesmo que essa questão de estar com 5 operações abertas, nós estamos com uma exposição maior do que a gente tinha falado que teria usando Forex Social /ferramentas planejamento de estratégia de Forex. Aqui a gente usou esse planejador e nosso risco máximo seria 8%, a gente não poderia... Aqui, ó. 1.5. Para ter um risco máximo, acho que era de 5% que estava. Não poderia ter 5 operações abertas, né? Se eu colocar 8% de risco máximo ao mesmo... Porque qual que é a questão? Nós temos o risco por operação, que está o risco máximo 1,5%. Mas se a gente somar aqui 1,5% de uma trade, mais 1,5%, mais 1,5%, mais 1,5%, mais 1,5%, o que a gente tem aqui? 3, 6, 7,50% de exposição total. Certo? 7,50%. Que significa que se a gente for lá na nossa ferramenta calculadora projeção de risco, que se acontecer alguma coisa, balançar o mercado por causa dessas eleições, por exemplo, e a gente fechar as 5 trades no prejuízo e perder 7,5%, nós vamos perder $75 de uma vez. E nosso capital vai descer e nós vamos ter um drawdown considerável. Tá? E esse raciocínio tá certo. Assim, é até um motivo da gente usar só 5 pares é esse. Tá? Eu realmente, talvez para ser um pouco mais conservador, eu não poderia negociar com 5 pares. Negociaria só com 4. Mas como 5 era o limite, nós fechamos em 5, eu deixei essa possibilidade de ficar com as 5 abertas, mas sabendo que vão ser no máximo 5 trades abertas. Temos um risco, mas ainda está um risco assim aceitável, porque nem sempre também vão estar todas para o mesmo lado, igual estão aqui contra o dólar, digamos assim. Pode ter vezes que está diferente, né? E as posições foram tomadas em pontos diferentes também, né? Assim, tem uma exposição, mas ainda tem um certo controle, né? Nossa conta, tanto que a nossa conta está equilibrada aí. E é isso aí, esse vídeo ficou um pouco maior, que eu queria comentar, preparar para essa semana, mostrar como é que estão nossas trades direitinho, e apresentar essa questão do índice dólar aqui, mostrar que nós estamos no fundo, ainda no momento de indecisão, indo contra a tendência do dólar, mas é porque nossa estratégia assim o mandou, mas nós temos que saber isso, que ver essa visão geral e saber quando estamos errados, né? Aqui a gente vê, então, no momento de indecisão. Então, a partir do momento que nós percebemos que estamos errados, nós temos que sair fora e não continuar no mercado. E é para isso que estão nossos stop loss. Tá certo?
Então é isso aí, boa semana para você, bons trades. Como sempre eu peço para você curtir o vídeo, compartilhar. Se quiser entrar em contato, manda um e-mail para nós, vou colocar nosso e-mail aqui na descrição. E é isso aí, um grande abraço para você e até amanhã.